Vamos concluir hoje o estudo do Evangelho segundo Marcos, dando especial atenção aos capítulos 14, 15 e 16, onde nós vamos ter o mistério pascal de Jesus Cristo, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Então, os capítulos 14 e 15, de modo especial, do capítulo 14 até o capítulo 16, versículo 8, nós vamos ter esta etapa da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é interessante a gente perceber que nesses capítulos 14 e 15, nós temos a maior, o descrever da maior derrota que os discípulos de Jesus Cristo sofrem. Mas nessa descrição da maior derrota dos discípulos, nós também vamos encontrar escondida a maior esperança. E isto se dá lá na ressurreição, né? Na vida nova a partir de Jesus Cristo, ou seja, Jesus cumpre aquilo tudo que o Primeiro Testamento falava sobre o Messias. É interessante a gente já começar a olhar logo no capítulo 14, no início, nos 2 primeiros versículos, nós vamos perceber que há um complô das autoridades para matar Jesus. Nós não podemos esquecer que lá no capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos, já havia um complô para dar término à vida de Jesus. Agora aqui fica evidente que realmente é o que realmente vai acontecer. Ou seja, o que nós vamos ter de hora em diante é o cumprimento daqueles 3 anúncios que Jesus fez ao seu grupo, da sua paixão e da sua morte. Então vejam, precisamos aqui ter presente que Jesus havia feito até, como vimos no vídeo anterior, várias rupturas com o templo, com o sinédrio, com portanto também aqui incluídos os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus. Jesus rompeu com os saduceus, rompeu com os fariseus, enfim. E estes são os que agora buscam, mas principalmente é o sinédrio, o tribunal, Supremo Tribunal da Palestina, que busca e quer ver Jesus morto e morto na cruz. Então vamos lá. Está passando agora um carro de som, mas isso não vai nos alterar aqui, isso faz parte de morar no dia a dia, não é mesmo? Então, o que nós vamos ter aqui? Primeiro, esta conspiração nós encontramos nos 2 primeiros versículos. Depois aqui, nós vamos nos versículos 3 a 9 do capítulo 14, vai ter algo bastante interessante. Jesus está em Betânia, a casa dos pobres, mas ele não está na casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria. Jesus está na casa de Simão fariseu. E ele está lá para uma refeição. E o interessante é que nós vamos ter aqui uma mulher anônima, não tem um nome aqui. Esta mulher entra nesta casa sem ser convidada. Ela entra com um vaso de perfume de nardo muito caro que valia a 300 denários, ou seja, que valia 300 denários, 300 dias de trabalho, salário de 300 dias de trabalho. Esta mulher quebra este vaso e derrama o perfume na cabeça de Jesus. Ela unge Jesus. Tá. Por que isso aqui é tão importante? Porque é a atitude de uma discípula diante da cruz. Nós vamos ver que entre este episódio e a ceia, e a negação, a traição e a negação de Judas Iscariotes e depois de Pedro, nós vamos ter a inserção da ceia pascal. A ceia que Jesus, naquilo que nós costumamos chamar de última ceia, de Jesus com seu grupo. Então vejam, qual é o gesto dessa mulher? Esta mulher é criticada pelos que estavam ali. Se essa mulher soubesse o quanto que vale isto. Aqui não diz que é Judas Iscariotes, Marcos não diz que é Judas Iscariotes que faz essa observação, mas Jesus repreende quem está fazendo este comentário. E Jesus diz assim, lá no versículo
8 do capítulo 14. Ela fez o que podia, antecipou-se para ungir meu corpo para a sepultura. Ora, o que nós vamos ter aqui? Primeiro, esta mulher, ela, ao contrário de Pedro, que havia dito, olha, não aceitava, aliás, Jesus como servo Messias, como Messias servo, quando Jesus anunciou a paixão e morte, ele reagiu, não, nós não vamos permitir que isto aconteça. Esta mulher anônima, ela é modelo do discipulado que crê, que acreditou em Jesus, Messias servo, mesmo antes que isso se concretizasse. Ou seja, acreditou nas palavras de Jesus, nas atitudes de Jesus. Por que essa mulher vai ungir? Jesus vai dizer que esta mulher está antecipadamente ungindo o corpo dele para a sepultura. Porque a morte de Jesus vai ser na cruz. E um condenado à morte de cruz não tinha direito a enterro e o seu corpo não podia ser embalsamado como era costume, como era tradição, embalsamar um corpo antes de ser sepultado. Então, por isto que Jesus vai dizer que a memória desta mulher será lembrada por gerações e gerações. Tá, ela mostra, portanto, que aceita e acredita em Jesus como Messias servo, cujo caminho passa pela cruz, ou seja, ele será morto na cruz. Então, isto é atitude. Agora vamos ver, ainda no capítulo 14, dos versículos 10 até o versículo 25, quais são as atitudes dos discípulos diante da cruz. Melhor ainda, do versículo 10 até o versículo 31 do capítulo 14 nós temos isto. É importante, lembro mais uma vez, vamos ler com calma, pausem o vídeo, vamos ler com calma o texto bíblico, retornamos ao vídeo novamente. Qualquer dúvida que surgir ou não temos bem presente a narrativa do Evangelho, pause novamente o vídeo, vá novamente ao texto bíblico. Só assim será compreensível aquilo que nós estamos com o objetivo de estar fazendo estes vídeos sobre, no caso aqui, sobre o Evangelho segundo Marcos. Então, nos versículos 14, no capítulo 14, nos versículos 10 e 11, Judas decide procurar os chefes dos sacerdotes e decide entregar Jesus. Decide, portanto, ele vai entregar Jesus por 30 moedas de prata, que equivalia ao preço de um escravo. Isto ele faz antes do convite que Jesus vai fazer de convidar o seu grupo para a ceia pascal. Nos versículos 12 a 16, ainda do capítulo 14, nós temos esta preparação da ceia pascal. Jesus pede que seus discípulos se dirijam até Jerusalém. Lá encontre um homem que está carregando a água. Sigam este homem até a casa onde ele parar e ali peçam ao dono da casa, pela sala do andar superior, com almofadas, que estará preparada, uma sala ampla, de acordo com o versículo 15, que está preparada e onde ele quer celebrar a sua ceia pascal. Isto é aceito, eles vão e preparam esta ceia pascal. Faltavam 2 dias para a Páscoa judaica. Jesus sabe que Jesus não vai conseguir chegar lá para celebrar a Páscoa judaica. Nesta altura, ele tem certeza que ele não vai mais sair com vida de Jerusalém. Portanto, ele quer celebrar a Páscoa judaica com o seu grupo. E é interessante aqui perceber uma questão. A mesa, sentar-se junto à mesma mesa e comer, era sinal de comunhão. Então, vejam, se nós olharmos lá no capítulo 14, nos versículos 17 e 21, durante esta ceia, Jesus vai anunciar que um deles que está junto à mesa comendo irá traí-lo. E todos começam a se entreolhar e fazer a pergunta, quem será? Quem de nós vai ser? E é interessante aqui perceber que quando Jesus faz esta observação, dessa questão, o estar em comunhão, o estar comendo juntos, era
Para os judeus, isto significava o gesto, a expressão máxima de amor fraterno, de comunhão fraterna, de intimidade e de confiança nas pessoas que ali estavam. Por isso Jesus usa esta expressão, alguém que come conosco aqui nesta mesa. Marcos vai dar o seguinte recado para a sua comunidade, porque nós não podemos esquecer que quando Marcos escreve o texto, nós temos isto no ano 70, então são 40 anos depois da morte, da paixão, da morte e ressurreição de Jesus. Isto significa que muitos na época na comunidade de Marcos estavam renegando a fé, estavam traindo, estavam vendo o momento de cair fora. Nós não podemos esquecer que os cristãos a esta altura, eram muito perseguidos pelo Império Romano. Então alguns faziam como Judas, esperando a melhor ocasião para levar uma vantagem, até econômica, para poder entregar os cristãos com os quais eles estavam na mesma comunidade. Então não é por nada que Marcos vai ressaltar estes aspectos que antecedem a paixão e morte de Jesus. Então agora a traição. E no versículo 18, portanto, nós temos esta questão aqui do capítulo 14, vou repetir mais uma vez, quando Jesus diz assim, eu garanto, um de vocês que come comigo vai me entregar. Então, o que Marcos está querendo no ano 70 passar para a comunidade é que a traição será feita por alguém muito amigo, mas o amor de Jesus será maior, é maior do que a traição. E é isto que quer dizer, mesmo que o discípulo rompa, Jesus não rompe com o discípulo. Jesus é fiel até o fim. Nos versículos 22 a 25, nós temos, portanto, a celebração da ceia pascal. É o grande gesto que Marcos narra da doação, da partilha de Jesus Cristo, não só através do pão e do vinho, mas entregando a si mesmo como corpo e sangue, através dessa partilha, abençoando o pão, entregando, abençoando o vinho, entregando e pronunciando as palavras que até hoje nós temos presentes na hora da consagração, na celebração eucarística. Portanto, aqui nós não podemos esquecer que o pão e o vinho são expressão da doação que Jesus faz de si, e que convida os amigos a tomar parte do seu corpo e de seu sangue, ou seja, a viver essa intimidade, a viver esta comunhão, a encontrar força nele. Já falamos que não é por nada que Marcos colocou justamente essa celebração da ceia, essa partilha, essa doação, entre o anúncio da traição e aquilo que vai levar à fuga dos discípulos. Porque logo depois disto, nós vamos ter presente que os discípulos, que Jesus vai se retirar dali de Jerusalém e vai para o Getsêmani, o Horto das Oliveiras. E lá Jesus se coloca em oração. Judas Iscariotes não está mais presente. É interessante que Jesus vai pedir para os seus discípulos, mas especialmente Pedro, Tiago e João, que o acompanhem na oração. Porém, os três não aguentam, dormem. Isto vai acontecer por 3 vezes. E Jesus se angustia profundamente, porque a esta altura ele sabe que não demorará mais muito. Judas estará chegando com os soldados romanos e com o Sinédrio, e ele, portanto, passará por todo o processo que irá culminar com a morte dele. E nos versículos, então, 26 e 28 do capítulo 14, nós vamos ter justamente isto. Antes de Jesus pedir a Pedro, Tiago e João que fiquem com ele firmes na oração, Jesus disse, olha, todos vocês vão tropeçar, cairão, porque está escrito, ferirei o pastor
e as ovelhas se dispersarão. Ou seja, Jesus anuncia a fuga de todos eles. Mas Pedro vai dizer, não, Senhor, ele vai dizer, mesmo que todos te reneguem, eu vou permanecer fiel. Mais uma vez, Jesus vai dizer, olha, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu terás me negado 3 vezes. Mas mais uma vez, Pedro vai insistir. Isto nós temos no versículo 31 do capítulo 14, quando ele vai dizer, ainda que eu tenha que morrer contigo, não te negarei. E todos diziam o mesmo. Então, a partir deste momento, eles vão até o Getsemane, e lá no Getsemane, ou seja, no Horto das Oliveiras, o lugar da agonia, onde Jesus vai viver a agonia dele, as horas, os minutos que antecedem a sua traição, Jesus pede, então, a Pedro, Tiago e João que rezem com eles, mas eles não aguentam. E, portanto, nós podemos dizer qual era a atitude dos discípulos de Jesus diante da prisão, ou seja, diante do que antecede e do momento que culmina a prisão. Aí nós vamos ter os versículos 43 a 52, onde que Judas chega com o grupo, com os soldados e o sinédrio, membros do sinédrio, e com um beijo, e o beijo simbolizava o amor, a fraternidade, a irmandade. Judas vai entregar com um beijo Jesus aos que estavam tramando a morte. Então, aqui, este sinal de Judas vai se tornar o sinal da traição, mas nós vamos perceber que Jesus se mantém calmo diante de toda esta situação. Ele tenta perceber e ler nisto o sentido deste acontecimento. Lá no versículo 49 do capítulo 14, nós temos, quando ele diz assim, é para que se cumpra o que está escrito nas Escrituras. Então, antes ainda disto, quando eles chegam para prender, Jesus vai dizer, lá no versículo 48, vocês saíram para me prender com as espadas e paus, como se faz a um bandido? Ou seja, Jesus é preso como um bandido, como um marginal, como um ladrão. E aí acontece no versículo 50 do capítulo 14, nós temos, portanto, que todos fogem, todos os discípulos fogem, todos vão abandonar Jesus. E, portanto, aqui nós vamos ter do versículo 53 em diante, nós vamos ter uma outra etapa. Do versículo 53 do capítulo 14 até o versículo 15 do capítulo 20, nós vamos ter o processo de condenação de Jesus, onde vários modelos de Messias entram em conflito. Messias rei, Messias profeta, Messias guerreiro, e não entendem que é o Messias servo. Então, nós vamos perceber, fiquem atentas, os tipos de Messias que nós vamos perceber neste processo de condenação.